Bom, gente, voltamos aqui depois de uma falha técnica imensa. Eu estava falando do número de soluções dessa equação, né? Da equação x ao cubo menos 3x igual a k. E o que a gente estava observando é que, conforme o valor de k varia, você vai ter um número diferente de soluções. O que eu tinha comentado é que quando você tem, por exemplo, k igual a 2, você tem exatamente duas soluções para a equação, onde x igual a menos 1 é uma raiz dupla e x igual a 2 é uma raiz simples para o polinômio x ao cubo menos 3x menos 2. Né? Por que é uma raiz dupla? A gente vê aqui que o nível 2 é um ponto onde ela toca a reta horizontal y igual a 2 e toca de maneira tangente. Né? Então, todo ponto de máximo ou mínimo local de um polinômio, se você translada esse polinômio verticalmente para esse cara bater no eixo x, ele vai ser uma raiz pelo menos dupla do polinômio, tá claro? Então aqui, como ela toca a reta y igual a 2 e toca de maneira tangente, eu garanto que esse cara é uma raiz dupla desse polinômio. E esse aqui, como ele toca a reta y igual a 2, mas toca cortando-a de maneira transversal, eu vou ter uma raiz simples, tá bom? Então, uma raiz dupla, uma raiz simples para o polinômio x ao cubo menos 3x menos 2. Se eu troco essa constante para 1, tá? Se eu olho para a equação x ao cubo menos 3x menos 1, foi o que a gente fez, e eu tenho três raízes simples. Ela corta a reta y igual a 1 em 3 pontos e corta de maneira transversal em cada um desses pontos. De maneira análoga, se você pega y igual a menos 2, você vai ter uma raiz simples no menos 2 e uma raiz dupla no menos 1. E se você pega qualquer número menor do que menos 2, por exemplo, x ao cubo menos 3x menos 3, ou mais 3, você vai ter uma única raiz real simples e, portanto, as outras duas, pelo termo fundamental da álgebra, a gente sabe que serão complexas. Tá claro isso? Tudo bem? Podemos seguir em frente? Então tá bom. Você vê o poder disso, né? A gente está olhando para resolver equações algébricas, olhando para elas como funções deriváveis e aplicando técnicas do cálculo 1, né? Quais técnicas? O teorema do valor intermediário e consequências do TVM para a gente. Tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa lousinha. Eu queria falar do exercício 8, que alguém me perguntou depois que a gente terminou a gravação da aula passada. Era um exercício que tinha pontos interessantes para a gente discutir. E quais eram, né? Então, lista 2. Ele pedia para provar que é exercício 8, tá? Se alguém quiser conferir se é o 8 mesmo, eu agradeço. Então, você tinha a função f de x igual a 1 mais x elevado a 1 sobre x. E ele pedia para estudar o sinal, ou, na verdade, os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função, tá bom? Então, para estudar crescimento e decrescimento, a gente precisa de quem? Da f'. E como é que você vai derivar f'? Dado que isso aqui é uma função exponencial de base e expoentes variáveis, a gente precisa converter ela para uma função de base fixa. E a gente faz isso dessa maneira. Lembra disso? Você troca para base e aí deriva. Como é que você vai derivar essa função agora? Bom, aqui não tem muito jeito. Professor? Oi? Acho que está no décimos ainda. Está no décimos? Tá, eu vou passar para vocês então e para o pessoal do vídeo também a janelinha da lousa, tá? Ela deve estar aparecendo aí para vocês agora. Sim, apareceu, perfeito. Tá, então era essa função aqui, uma função exponencial, e a gente precisaria mostrar que ela é uma função decrescente. Sendo uma função exponencial de base e expoente variáveis, a gente converte
por uma função com um expoente fixo e aí deriva com as regras de derivação, né? Então, é exponencial de alguma coisa. A derivada da exponencial de alguma coisa é a própria exponencial vezes a derivada do que está lá dentro, né? Isso aqui é uma coisa que chama regra da cadeia, a gente sabe de cor e salteado, como dizem, né? Então, o que que vai dar isso? Para derivar isso aqui é moleza, né? Uma regra do produto. E esse cara aqui, ops, ln, ficou faltando aqui, ln de x mais 1, tá? Então, e elevado a isso aqui é a própria função de novo, tá? 1 mais x elevado a 1 sobre x. E na hora de derivar aquilo, a gente vai ter uma regra do produto, vai ser a derivada do primeiro, menos 1 sobre x quadrado, copio o segundo, mais, copio o primeiro e derivo o segundo, né? Derivada do ln de x mais 1, derivada do ln é 1 sobre o que está lá dentro, vezes a derivada do que está dentro do ln, que é 1 mesmo. Então é só isso, tá? O que a gente consegue pôr em evidência ali, vamos ver o que dá para fazer. A gente vai ter 1 mais x elevado a 1 sobre x. Eu consigo puxar em evidência um x ao quadrado para facilitar a vida, tá? Então, quando eu tiver um x ao quadrado aqui, o que que eu vou ter? Vamos ver se a gente vai querer puxar mais coisas em evidência. Na hora que eu puxo um x quadrado, eu vou ter menos ln de x mais 1 mais x. Eu vou puxar um x mais 1 também em evidência, tá? Para ficar melhor. E eu já vou dizer por quê. Então vai ficar isso. Vamos escrever melhor isso aqui. Então vai ficar x mais 1 ln de x mais 1 mais x. Perfeito? Então como é que eu faço para provar que essa função é decrescente? Se eu conseguir mostrar que o f' é negativo, acabou, né? Então, para tentar mostrar que o f' é negativo, eu escrevi a expressão, deu isso aqui. O que que eu fiz? Eu puxei em evidência tudo que eu podia para garantir que este fator aqui com certeza é positivo, né? E por que que esse fator com certeza é positivo? Por conta do domínio da função, né? Eu não posso ter uma base que seja negativa. Então, o domínio dessa função é naturalmente x maior do que menos 1, tá bom? A gente não quer zero na base porque dá problema aqui, tá? E, bom, quando você olhar o limite, quando x tende para menos 1, a gente vai saber fazer isso daqui a pouco, a gente vê o que dá. Então eu preciso estudar o sinal dessa função. Se eu provar que esse cara aqui tem um certo sinal constante, se ele for negativo, por exemplo, eu vou concluir que f' vai ser negativa, que é o produto desse cara positivo com ele que é negativo. Então eu preciso estudar o sinal desta função. E como é que eu vou estudar o sinal desse cara? A gente cria uma função auxiliar que é g de x igual a x, o que está dentro do colchetes, tá bom? Então eu tenho essa função aqui, cujo domínio é o intervalo x maior do que 1, maior do que menos 1, né? Tá, então vamos ver. O que que acontece... Eu acho que... Qual que era o domínio da função no exercício original? Alguém tinha? Acho que era só x maior que 0, desculpa, tá? Então o domínio original era x maior que 0, porque no menos 1 a gente ainda não sabe fazer o que que acontece quando x tende para menos 1 com esse cara aqui. A gente vai precisar de uma coisinha que vamos ver na próxima aula, que é a regra de L'Hopital, né? Ah, então quando x aqui, o x pode ser maior ou igual que 0. Eu sei calcular isso aqui no 0, tá? Sem problema nenhum. A função está definida. Deixa eu só fechar a porta aqui. Hoje tá bom o negócio aqui, né? O meu cão de guarda tá latindo para o vento, como sempre. Bom, vamos lá. Tá, eu tenho essa função aqui. Quanto que vale g de 0? Isso aqui é uma coisa legal, né? G de 0, se você substituir na fórmula, você vai ter ln de 1, vai dar 0 esse pedaço, aqui é 0. Então, g de 0 vale 0.
A gente vai usar um argumento desse já já. Quanto que é g' de x? Vamos lá. Aí é derivar, né? Então vai ser 1 menos. Deriva a primeira e copia. ln de x mais 1. O menos do sinal. Aí copia e deriva, né? Quando você copiar e derivar, vai ficar o quê? Esse vezes a derivada desse, que é 1 sobre x mais 1. Cancela, né? Então isso aqui vai dar o quê? Menos ln de x mais 1, tá? Se o x é maior ou igual que zero, esse cara que está aqui dentro é maior do que 1, portanto o log é positivo, com esse sinal de menos na frente é negativo. Então olha o que a gente concluiu. A função g, eu não sei como é o gráfico dela, tá? Mas se eu tentar desenhar, eu tenho certeza que no zero ela vale zero. E depois ela é decrescente, porque a derivada negativa ela é decrescente. Então, se ela vale zero no zero e é decrescente, para qualquer x maior do que zero, g de x vai ter que ser negativo. Vocês concordam com isso? Então, esse tipo de argumento me permite mostrar que a função g é sempre menor ou igual que zero. Porque ela vale zero num ponto e a derivada é negativa em todos os pontos dali para frente. Então, se ela vale zero e vai decrescer, ela tem que ser negativa. Isso me permite mostrar, por exemplo, então, que esta quantidade aqui é menor ou igual que zero. E, portanto, o que a gente concluiu? f' de x menor ou igual que zero implica que f é decrescente, que era o que o exercício pedia. E depois ele pede para você mostrar uma conta com π e e aqui, né? Então, como você sabe que e é menos do que 3 e π é mais do que 3, você tem essa coisa. E como ela é decrescente, você sabe que f de e vai ser, então, maior do que f de π. Ou seja, 1 mais e elevado a 1 sobre e é maior do que 1 mais π elevado a 1 sobre π. E aí o que você faz? Eleva a π dos dois lados e depois eleva a e dos dois lados. Elevar a π e elevar a e são funções crescentes e, portanto, você tem que esse número estranho é maior do que esse número estranho. Tá bom? Era essa a ideia desse exercício. Alguma dúvida nisso? Oi, professor. Oi. Então, eu tenho uma dúvida. Como que você concluiu que menos ln de x mais 1 é negativo? Vamos lá, vamos voltar então. A nossa hipótese qual era? X é maior que zero, não é? Sim. Então, o que está aqui dentro do log é maior ou igual que 1? Concorda? Sim, ele tem que ser positivo daí. O log. Isso, exatamente. O log no 1 vale 0 e ela é estritamente crescente. Agora a gente até tem argumento bom para isso, né? Quando você deriva o log dá 1 sobre x, quando x é positivo, 1 sobre x é positivo. Então, logaritmo é estritamente crescente. Como no x igual a 0, essa função vale 0, quando x for maior do que 0, esse cara aqui vai ser estritamente positivo. Com o sinal de menos na frente fica negativo. Tudo bem? É verdade. Então fechou. Aqui, na verdade, para ser bem preciso, a gente bota menor ou igual, né? Quando x for igual a 0, isso aqui dá 0. Tá bem? Então a gente vê que essa função de fato é uma função estritamente ou decrescente, né? Eu provei que a derivada é menor ou igual que 0. Vamos tentar ver como é que fica a cara dela no gráfico. Eu vou abrir o Desmos aqui para vocês também. Ele já apareceu para todo mundo, já. Vamos olhar como é que fica a cara dessa função, né? Então, a expressão dela é 1 mais x elevado a 1 sobre x. Bom, e aí você vê que ela tem essa carinha, obviamente, estritamente decrescente.
O domínio dela tem que ser x maior do que menos 1, né? E pelo gráfico a gente está vendo que quando x bate no menos 1, olha o que acontece, né? Você vai ter 0 elevado a menos 1, né? Então daria uma coisa do tipo 1 sobre 0, vai tender para mais infinito quando x tende a menos 1 pela direita. E quando x tende para mais infinito, aí você vai ter uma coisa que vai ficar do tipo infinito elevado a 0. Aqui está parecendo que é 1, né? No infinito. Mas a gente não tem certeza disso ainda. Na aula que vem a gente vai aprender exatamente o que acontece aí, tá? Olha, por exemplo, quando x tende para 0. Você percebe? Quando x tende para 0, eu vou ter uma coisa do tipo 1 elevado a infinito. E está dando 2, alguma coisinha aqui, né? Esse número mágico você conhece. É o Euler aqui. Depois a gente vai fazer a conta e ver qual é o limite disso aqui quando x tende para 0, né? E a gente já viu isso. Na verdade, ele é o e, né? Troca o x por 1 sobre x e faz o x tender para o infinito, ele dá o limite exponencial fundamental. Então não precisa da técnica que a gente vai ver daqui a pouco. Então a ideia é essencialmente essa. A gente provou que para todo x maior que 0 a função é estritamente decrescente. E aí calculamos ela no e e no π. E vimos que sai aquela desigualdade que o enunciado pedia. Tá bom? Então tudo isso a gente obtém só estudando a primeira derivada, tá? É importante observar, deixa eu voltar para a luzinha, é importante observar que a gente não falou nada de segunda derivada aqui, tá? Segunda derivada não entrou no jogo ainda, mas ela vai entrar agora. A gente estudou o quê? A primeira derivada da f, e para entender o comportamento da primeira derivada da f, eu precisei estudar essa função, e para estudar essa função eu olhei a sua primeira derivada. Bem na direção do que a Isabela tinha perguntado, quando você vai estudar um polinômio de grau 4, por exemplo, como é que você faz, né? Faz assim, você vai olhando as derivadas para obter as coisas em grau menor. E aí conseguir estudar, tá bom? Então vamos falar do próximo tema, que é o que a gente chama de concavidade, tá? Vamos ver o que dá pra gente fazer com o tempo que sobrou. Perdemos algum tempo aí com essa falha técnica, né? Então talvez eu não termine exatamente a matéria na quinta-feira, como eu prometi, tá? Então, para estudar concavidade, o que é concavidade? Ela vai medir, de certo modo, como o gráfico se curva, tá? Com a primeira derivada, eu estudei a reta tangente. Então, a primeira derivada me dizia se a reta tangente era assim, assim ou assim, né? Então, isso aqui me dizia f' positiva, f' igual a 0, num ponto, tá? Derivado no ponto ser positiva quer dizer que a reta tangente naquele ponto era positiva. E aqui f' negativa, tá bom? Então a primeira derivada contava pra gente o quê? A inclinação da reta tangente, e a gente viu que isso controla o crescimento e o decrescimento da função. O que a gente quer medir agora é como a função se curva, tá bom? Então eu quero saber se ela tem uma inclinação, não uma inclinação, mas o gráfico se torce para cima, se torce para baixo. E aí é uma coisa que é importante, olha nesses dois exemplos que eu mostrei, as duas funções são funções crescentes, tá? Então veja, a primeira derivada aqui é positiva nesse ponto. Se você olhar para essa função, a primeira derivada também é positiva nesse ponto. Só que elas têm uma diferença fundamental. Uma se curva para cima, a outra se curva para baixo. Você pode ter um ponto onde a derivada é 0, tá? E a função se curva para baixo. Você pode ter um ponto onde a derivada é 0, vou fazer de outra cor aqui no mesmo gráfico para economizar. Você pode ter a função se curvando para cima.
Só que ela precisa se curvar, né? Pode ser uma reta. Tá bom? Então tem o fato de ter a mesma primeira derivada não determina a função. De maneira as duas crescentes com curvaturas diferentes, um ponto de máximo ou mínimo com curvaturas diferentes, e no pior caso a gente tem... Pior caso não, ele é igual aos anteriores, né? Você pode ter uma função que é estritamente decrescente, com curvatura para baixo, e também pode ter uma função estritamente decrescente com curvatura para cima, tipo 1 sobre x, né? Então o que a gente quer é estudar essa situação, né? O que vai me distinguir? O jeito que a função se curva, tá bom? Então a gente precisa definir o que é a concavidade de um gráfico, e pelos desenhos que a gente tem aqui, já dá para ter uma ideia, né? Então a gente pode dar a definição, eu vou dizer assim. Eu vou dizer que f tem concavidade para cima em x0. O que você percebe ali, né? Se... Ó, aqui tem, isso é o que eu vou querer dizer que tem concavidade para cima. Se eu pegar meu ponto x0 aqui, vai ter um pequeno intervalo em volta desse ponto, onde o gráfico está inteiro acima da reta tangente. Então, eu vou dizer que o f de x, se existe, vamos escrever direitinho, se existe intervalo aberto e x0 lá dentro, é claro, tal que a f de x é maior ou igual, vamos dizer assim, maior do que t de x para todo x pertencente ao intervalo em questão, desde que o x seja diferente do x0, tá bom? Porque no ponto x igual a x0, t de x e f de x tem o mesmo valor. Aqui t de x quem que é? Você vai reconhecer o que eu estou escrevendo aqui. Isso é f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Tá? Se você põe isso aqui como sendo y, você tem y igual a f de x0 mais f' de x menos x0. O que é isso? É o gráfico da reta tangente no ponto x, no ponto x0, o gráfico da reta tangente a f. Tá bom? Então o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que a f precisa ter, para estudar a concavidade de uma função, ela precisa ter reta tangente definida ali. Tá bem? Isso aqui é a reta tangente ao gráfico de f em x0. Tá bom? Então, esse é um critério bacana, essa, na verdade, é a definição de concavidade, né? E o que a gente percebe intuitivamente? Que ter boca para cima quer dizer que as retas tangentes, conforme o x aumenta, as retas tangentes ficam cada vez mais verticais, e quando tem boca para baixo, concavidade para baixo, as retas tangentes tendem a ficar cada vez menos inclinadas. Ou seja, se a reta tangente tem um coeficiente angular que aumenta, é porque o f' está aumentando. E f' ser uma função que aumenta, uma função crescente, quer dizer que a sua derivada é positiva. Então, f' positivo. E é justamente aí que a gente tem o teorema que garante como a segunda derivada controla para a gente a curvatura. Tá? Então, o teorema diz o seguinte, se f tem duas derivadas, né? Admite segunda derivada, ou seja, se a f' é uma função derivável, e então você tem duas conclusões. Primeiro,
f duas linhas de x maior do que zero para todo x no intervalo, implica que f tem concavidade para cima. Tá? E a construção análoga é quando é negativa, né? Se você tem f duas linhas, uma função que tem segunda derivada negativa em todos os pontos de um intervalo, então a f tem concavidade para baixo. Tá bom? Vamos tentar estudar, antes de provar esse teorema, vamos olhar isso num exemplo bem simples que você tem lá da escola, tá? Pega uma função quadrática, por exemplo, f de x, uma parábola, né? A gente sabe que o gráfico de funções quadráticas assim são parábolas. E o que a gente sabe da parábola? Olha só. Quem que é o f' de x? Vai ser 2ax mais b, né? Olha só uma primeira coisa. Quando que isso aqui dá zero? Por exemplo. Ele vai dar zero quando x for menos b sobre 2a. Você conhece esse cara? Quem é o menos b sobre 2a? É o x do vértice da parábola. O que você está mostrando com isso? Na hora que você desenha uma parábola, não sei se ela é de boca para baixo ou para cima, e também não sei se ela tem raízes ou não, mas esse ponto aqui é o ponto de mínimo ou máximo, se ela tiver boca para cima ou boca para baixo. O x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Ele é o único ponto onde a primeira derivada é zero. Antes dele, dependendo desse número aqui, né? Para x menor do que menos b sobre 2a, essa quantidade é positiva ou negativa, e depois ela tem um sinal contrário. Portanto, ou ela é decrescente antes e crescente depois, e portanto um mínimo local, depois você prova que é global, ou ela é crescente e depois decrescente, e vai ser, portanto, um ponto de máximo global. E já olhando para esse teorema, quem que é f duas linhas? Quando você deriva de novo a função acima, isso vai dar 2a, né? O que isso quer dizer? Que o a te dá o sinal da segunda derivada e, portanto, isso vai definir se a tua função tem boca para cima, a tua parábola tem boca para cima ou boca para baixo. Tá bom? Tá claro isso aqui? E aí você tem toda essa história, quer dizer, se você dá o a da parábola, você vai saber se ela tem boca para cima ou boca para baixo. E se eu dou o a e o b, eu determino a posição horizontal do vértice. Então, dado a, concavidade, dado a e b, x do vértice, deslocamento horizontal, e esse valor c, o que promove o deslocamento vertical, e aí, portanto, você teria o x do vértice em função do a e do b, e o y do vértice, aquele menos delta sobre 4a, ele vai depender do a, do b e do c. Então, o a diz se ela se curva para cima ou para baixo, o b vai dizer horizontalmente onde está o vértice, e o c diz verticalmente onde está o vértice. Tá claro isso? Então, acho que é bom a gente ter esses exemplos simples na cabeça para saber bem do que nós estamos falando. Tá bom? Dúvida nisso? Acho que não. Aconteceu alguma coisa estranha de novo aqui. Bom, vamos em frente. Então vamos tentar provar esse teorema. Nossa, a tela está meio móvel aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ai, ficou maluco. Vocês estão vendo, gente, a tela? Desculpa a bagunça. Ela tá mexendo aqui pra mim, olha só, coisa horrível, né? Eu apertei algum botão aqui que ativou zoom de tela, né?
Não sei tirar isso agora. Só um minuto. Vocês estão vendo a lousa, mas ela não se move, porque aqui pra mim ela tá mexendo toda maluca. Como é que eu fiz isso, hein? Só 2 segundos. Ai, caramba. Desculpa, gente, eu começo a ficar perdido nisso. Bom, eu vou tentar me virar com um zoom maluco que tá aqui. A tela tá meio bizarra, tá? Então vamos lá. Como é que a gente tenta provar esse teorema aqui? A ideia basicamente é a seguinte, né? A gente tem que o f duas linhas ser positiva. Me diz o quê? Que f' é uma função crescente. Tá bom? Então essa é a chave do argumento, e a ideia que a gente vai usar aqui é a seguinte: eu vou olhar para uma função g auxiliar, que é simplesmente f de x menos aquela t de x ali, tá bom? Essa t aqui que é a equação da reta tangente. Então o que a gente vai ter? Vamos olhar para algumas coisas. Primeiro de tudo, quanto vale g de x0? Bom, g de x0 é f de x0 menos t de x0. Isso vale 0, né? Se substitui na expressão x igual a x0, sobra só f de x0. Então isso aqui é 0. Quem é g' de x? G' de x vai ser f' de x menos t' de x. Agora, aqui é um ponto crucial, né? Quem é t' de x? Quando você deriva, isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Então a derivada vai ser o coeficiente angular, que é o próprio f' de x0. Então g' de x é o quê? A f' de x menos f' de x0, tá bom? Tá, então temos essa função para estudar. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a função g é sempre positiva, né? Se o f duas linhas é maior do que 0, ter boca para cima quer dizer que o f de x é maior do que o t de x. Então vamos lá. Quanto vale g de x0? G de x0 vale 0. G' de x0 também é 0, né? Vai ficar f' de x0 menos f' de x0. Então tá bom. Então, quando eu for tentar fazer o gráfico da função g, o que eu tenho? Vou tentar fazer isso reto. Eu tenho o gráfico da função g, como é que ele vai ser? Eu tenho que a função g vale 0. Esse aqui é o gráfico da função g, tá? Então, g de x0 vale 0. G' de x0 vale 0, portanto a reta tangente aqui é horizontal. Agora vamos tentar olhar para o sinal da derivada da g, né? A gente sabe que f' é uma função estritamente crescente. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que no ponto x0 ela tem um certo valor, e para x maior do que x0, f' de x é maior do que f' de x0. Então se o x for maior do que x0, eu vou ter o quê? Pelo menos um certo intervalinho em volta do x0. F' de x maior do que f' de x0, porque f' é crescente. Isso me diz o quê? Que g' de x é positiva. Certo? Se g' de x é positiva, isso quer dizer que a função g é crescente. Então, para todo x maior do que x0, g de x é crescente. Então, o gráfico da g tem essa cara aqui, né? Ele é alguma coisa que sobe aqui. E se o x for menor do que x0?
De novo, se o x for menor do que x0, f' de x é menor do que f de x0, f' de x0, porque a função é crescente. E, portanto, para um x menor do que x0, essa diferença aqui é negativa, né? Já vejo o chat lá, gente. G' de x é negativa. Isso implica que a g é g de x. Se a derivada é negativa antes do x, é porque a g é decrescente antes do x. Ou seja, ela é decrescente e tem que chegar no zero, então ela só pode vir de valores positivos. Tá claro isso? Deixa eu ver o chat. Tem comentários aqui. Professor, não entendeu direito a terceira linha da demonstração. Para qualquer x, o t' de x é f' de x0? É sim. Botão Windows S, que eu apertei aqui, obrigado, mas não funcionou. Eu estou usando Linux, e aí eu lembro que quando você aperta Alt alguma coisa, ele dá zoom, mas eu não lembro como desliga isso. Vamos seguir. Então, a Yasmin tinha uma dúvida, né? Vamos pegar a função do jeito que ela está aqui. Vou deixar isso em tela cheia. A função do jeito que ela está aqui. Quem que é a derivada dessa função t? Ela é uma função de primeiro grau, né? Uma constante vezes um número. Uma constante mais um número vezes x menos x0. Tá? Então é uma função de primeiro grau, cujo coeficiente angular é o número que está multiplicando x. O resto é tudo constante. Então quando eu derivar, todos os outros termos vão morrer e a derivada desse termo aqui é exatamente o f' de x0. Ficou claro, Yasmin? Tá claro? Beleza. Então, esse aqui é o ponto ali e vamos ver. Eu acho que ficou em tela cheia para vocês, tá? Então, o que a gente concluiu é isso, né? Que a g é crescente quando x é maior do que x0, porque a sua derivada é positiva, e que a g é decrescente quando x é menor do que x0, porque a derivada é negativa. Então, o que a gente conclui na prática? Que o x0 é um ponto de mínimo local, né? Então, aqui isso vai me dizer que x0 é mínimo local da g. E o que isso me garante? Que se ele é um ponto de mínimo local, eu vou ter que g de x é maior ou igual, né? Na verdade aqui vai ser estritamente maior do que o g de x0 para todo x dentro daquele intervalo que não seja o próprio x0. Tudo bem? G de x diferente, para g de x é maior do que g de x0, para todo x diferente de x0. E quanto que é g de x0? Fizemos a conta aqui em cima, g de x0 vale 0. Ou seja, mostramos que este número é positivo. E, portanto, f de x é maior do que t de x. Tudo bem? Isso aqui, x dentro do intervalo e x diferente de x0. Tudo bem? Então, o que a gente mostrou? Que toda vez que a segunda derivada de uma função é positiva no intervalo, o seu gráfico vai estar acima da reta tangente em cada ponto desse intervalo. Portanto, ela vai ter concavidade para cima nesse intervalinho aí. Tá bom? Então, esse é o resultado principal que a gente tem para hoje. Eu queria tentar fazer um exemplo, mas eu acho que não vai dar tempo, né? A gente já estourou 10 minutos, e tivemos um monte de problema técnico, hoje foi complicado. Mas o que a gente vai fazer na aula que vem? Me lembra de voltar para isso. A gente vai aplicar isso numa função concreta para estudar as concavidades de uma função, e isso já vai permitir com que a gente faça esboços de gráfico de maneira bem melhor do que a gente vinha fazendo, né? Além de saber
os intervalos de crescimento e decrescimento, eu estava fazendo aproximação por retas, né? Agora eu consigo aproximar por retas e saber como é a curvatura do gráfico, ou para que lado que a concavidade está em cada um desses pontos. Tá bom? A gente faz isso então, por exemplo, da aula passada, a gente olhou para a função x² menos x dividido por 1 mais 3x², a gente tenta olhar para as concavidades dela e para a concavidade de uma função muito importante que é e a menos x2. Tá? Vamos encerrando por aqui agora. A gente volta na quinta-feira, pode ser? A menos que eu queria respeitar o horário da aula de vocês. Então a gente volta na quinta, eu faço esses exemplos e a gente vê então a regra de L'Hopital e tenta chegar em esboço de gráficos. Então, muito obrigado, desculpem as falhas técnicas todas. Elas infelizmente não dependem, se dependesse de mim nenhuma delas aconteceria, tá? Obrigado, boa semana para vocês e até quinta. Tchau, tchau.